Ah, Senhor da glória, que o Senhor é galardoador. Pessoas que estão com os olhos elevados a essa campanha de oração, mas o coração em mente, estão inclinados a Ti, ó Deus da glória. Em Salmo 121, Davi a princípio também olhava para o monte, quando mesmo indagava dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que olhava para o monte, na mesma frase, ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus criador dos céus e da terra. Ainda que olhares, ó Deus da glória, estão elevados, inclinados em direção a esta campanha de oração, mas eu creio que corações e mente já estão inclinados para Ti, Deus da glória. Por isso eu peço humilde e gentilmente ao Senhor: vai de encontro à causa desta mulher, vai de encontro à causa deste homem, vai de encontro à petição desta mulher, vai de encontro à petição deste homem. Deus amado, eu Te apresento vidas que exercitam a sua fé neste momento, unindo com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre, nesta grande corrente de intercessão por milagre. Só o Senhor pode proporcionar a esta mulher o milagre que ela precisa viver no Senhor. Só o Senhor pode proporcionar a este homem o milagre que ele precisa vivenciar no Senhor, Deus da glória. E nós estamos aqui provocando o nosso milagre na adoração. E porque nós estamos aqui provocando o nosso milagre na adoração, como diz o nosso canal, provocando o milagre na adoração, porque estamos provocando o nosso milagre na adoração, porque Isaías, capítulo de número 59, verso 1, está escrito assim: eis que o ouvido do Senhor, eles não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que o Deus da glória não possa nos abençoar ou alcançar, mas as nossas atitudes, elas fazem dissensões, elas fazem distância entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso milagre. Pois bem sabemos que se Isaías 59 diz que nossas atitudes nos distanciam do Deus da glória, estamos aqui, Senhor amado, com a atitude de Te adorar na beleza da Sua santidade. Estamos aqui com a atitude de orar ao Senhor, Deus da glória, porque nós vemos de Gênesis, Apocalipse, que os antigos oraram ao Deus da glória e alcançaram resposta em forma de milagre. De Gênesis, Apocalipse, nós encontramos os antigos adorando ao Senhor e o Senhor respondendo com milagre, com feitos sobrenaturais. E na história desta mulher que aqui se encontra, não há de ser diferente. Na história deste homem que aqui se encontra, não há de ser diferente. Eu creio nos feitos do Senhor em forma de milagre. Eu creio no socorro do Senhor. Davi dizia: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista dizia: o meu socorro vem do Senhor. Socorre esta mulher na causa que ela está passando, Deus da glória. Socorre este homem na causa que ele está passando, vivenciando. Eu não sei qual milagre que o mesmo almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor. Eu não sei qual milagre, Deus da glória, que a mesma almeja, anseia ser alcançada por Ti, ó Deus da glória. Mas eu me lembro das palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisou essas palavras a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo disse que o Senhor tem o poder para nos alcançar, não apenas com os milagres que nós almejamos, ansiamos ser alcançados pelo Senhor, mas o apóstolo Paulo disse que o Senhor tem o poder para nos alcançar com milagres maiores ainda. Deus alcança esta mulher com o milagre que ela precisa do Senhor na vida dela. Deus alcança esse homem com o milagre que ele precisa. Eu Te apresento vidas que estão aqui, Senhor, vidas que precisam ser alcançadas pelo Senhor, vidas que precisam ser alcançadas por Ti, vidas que precisam vivenciar os feitos do Senhor em forma de milagre. Ah, Senhor, porque nós estamos aqui nesta grande campanha de oração por milagres, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso capaz de alcançar e impactar vidas com seus feitos em forma de milagres e milagres sobrenaturais da glória. Só o Senhor pode alcançar esta mulher com o milagre que ela precisa. Só o Senhor pode alcançar este homem com o milagre que ele precisa no Senhor. Talvez a causa que esta mulher está passando seja uma causa difícil ou até impossível para ela. Talvez a causa que este homem está vivendo, passando, seja uma causa difícil ou até impossível para ele. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 37, o anjo do Senhor, depois de trazer a mensagem a Maria, que a mesma ia gerar o Salvador, o Senhor Jesus,
Agora o anjo do Senhor falando com Maria a respeito de sua prima Isabel. E ao resumir a revelação para Maria, o anjo diz: porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo de número 1, verso de número 37. Deus, se essa mulher está entregando essa causa nas suas mãos, é porque para ela é difícil, Senhor da glória, mas para o Senhor não é difícil. Se esse homem está entregando esta causa nas suas mãos, é porque para ele essa situação está difícil, Senhor da glória, mas para o Senhor nada é impossível, como diz o Evangelho de Lucas capítulo de número 1, verso de número 37. E é por isso que estamos orando aqui, Senhor. Paulo disse que o Senhor nos alcançaria não apenas com os feitos que nós apresentamos ao Senhor em oração, mas o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos surpreenderia com obras maiores ainda, Senhor. O seu favor alcança mais ainda. Então eu creio que esta mulher vai sair daqui com o milagre que ela almeja receber do Senhor. Eu creio que esse homem vai sair daqui com o milagre que ele almeja, anseia receber do Senhor, Deus da glória. Por isso o Senhor recebe por misericórdia esta campanha de oração, clamores, petição por milagres. Esse clamor por milagre receba, Deus da glória, por sua misericórdia. Jeremias, ele escreveu o livro de lamentação. Jeremias foi conhecido como profeta chorão. Jeremias fazia obra, mas questionava demais, reclamava demais. Então o Senhor escreve Jeremias, manda escrever Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3, falando assim para o profeta Jeremias: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor falou para o profeta Jeremias clamar, adorar o Senhor, que o Senhor iria anunciar novidade. Tem pessoas aqui que precisam viver o novo do Senhor. Tem pessoas que estão aqui que precisam dar um testemunho, Pai, porque já está sendo conhecida na sociedade pelas derrotas, pelas percas. Eu te apresento vidas que precisam do novo do Senhor na história desta mulher. Vidas que precisam do novo do Senhor na história deste homem. Só o Senhor pode mudar a situação que esta mulher está passando, Deus da glória. Só o Senhor pode modificar a situação que este homem está passando, vivenciando. Por isso eu te peço, Senhor amado, nesta grande corrente de oração por milagre, nesta grande campanha de intercessão por milagre, eu peço ao Senhor, toca na história desta mulher com o milagre que ela precisa no Senhor, na vida dela. Toca, Deus amado, na história deste homem com o milagre que ele precisa vivenciar no Senhor, na história dele. Em nome do Senhor Jesus. É só o Senhor quem pode alcançar vidas com milagre. É só o Senhor quem pode mudar a história, Pai. Deus amado, o novo que o Senhor prometeu para Jeremias, pois em Jeremias 33, verso 3, a sua palavra vai dizer: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, Jeremias. Deus amado, anuncia um novo na vida desta mulher. O novo do Senhor na vida dela será o testemunho que ela dirá dos feitos do Senhor. Senhor, anuncia o novo na história deste homem, e o novo do Senhor na história dele será o testemunho que ele dirá dos feitos do Senhor. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre. Estamos aqui nesta grande corrente de intercessão por milagres, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de nos alcançar e nos surpreender com seus feitos em forma de milagres. Milagres sobrenaturais da glória. Por isso eu te peço, Senhor amado, toca na história desta mulher com o milagre que ela está pedindo agora ao Senhor. Toca na história deste homem com o milagre que ele está pedindo agora ao Senhor. Independente da maneira em que esse homem está no exercício da fé dele agora. Independente da maneira em que essa mulher está no exercício da fé dela agora. Pessoas de pé, pessoas de joelho dobrado, pessoas com foto em mãos, enfim. Independente da maneira, eu peço ao Senhor, contempla a cada petição neste momento, Deus da glória. Contempla cada clamor neste momento. Vidas que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração, porque creem que Tu és o Deus galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, além de crer na sua existência, creia que Ele é galardoador. E o galardão, Senhor, talvez seja a cura. Este homem ou mulher precisa para a vida dele ou dela. O galardão talvez seja a restauração desse relacionamento que está destruído. Talvez seja, Senhor da glória, a libertação do vício de um familiar. Nós cremos que Tu és um Deus galardoador.
Nós cremos que Tu és um Deus abençoador. Não cremos apenas na Sua existência, mas cremos nos Seus feitos, Deus da glória. Nós cremos que Tu és aquele que ouve a nossa oração e responde dentro do tema que nós apresentamos ao Senhor em oração. Assim como Elias estava crendo que Tu és um Deus que ouve a nossa oração, assim como o profeta Elias estava crendo que o Senhor é um Deus que ouve e responde a nossa oração, porque o profeta Elias, ele chega até os profetas de Baal e lança um desafio aos mesmos. Os profetas de Baal dizendo assim: vamos adorar, vamos clamar, cada um adore ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo será um Deus de Israel. O que me chama a atenção nesse desafio que o profeta Elias lança aos profetas de Baal, o que me chama a atenção é que ele fala para que cada um adore ao seu Deus, mas ele coloca um tema na oração. Ele disse: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. Estamos aqui como o profeta Elias, estamos orando, mas estamos colocando um tema à nossa oração. Porque Elias colocou um tema na oração, porque Elias sabia que o Senhor é Deus que responde-nos e responde com o tema que nós apresentamos. Então o tema que o profeta Elias colocou diante dos profetas de Baal era fogo, Deus que respondeu com fogo. E o tema que nós estamos colocando nesta corrente de oração é milagre, porque eu sei que Tu és um Deus que responde com milagre, assim como o Senhor respondeu a Elias diante dos profetas de Baal, assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias diante de todo o povo de Israel. Eu creio que a resposta do Senhor será o testemunho que essa mulher que aqui está vai voltar e dará para a glória do Seu nome. Eu creio que a resposta do Senhor será o testemunho que esse homem que aqui se encontra de voltar e testificar os feitos do Senhor em forma de milagre, pois a história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta no Senhor, porque o profeta de Baal não estava adorando ao Senhor, mas estava adorando a Baal. E nós não estamos aqui adorando a Baal, não estamos aqui adorando a um Deus teórico, a um Deus morto, aonde dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada. Estamos aqui adorando a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus todo-poderoso, capaz de nos alcançar com seus feitos em forma de milagre. Senhor da glória, Elias separa o altar, a história diz, Elias adora ao Senhor e o Senhor responde ao profeta Elias com fogo, pois era fogo que Elias estava esperando como resposta para consumir aquele holocausto. Tem pessoas que estão aqui, Deus da glória, que está esperando como resposta a libertação de um dos seus familiares dentro do seu lar. Tem pessoas que estão aqui, Deus da glória, que está esperando como resposta do Senhor. Deus amado, talvez o trabalhar do Senhor na vida sentimental deste ou desta que não está com um relacionamento muito bom. Tem pessoas que estão aqui, Deus da glória, que está esperando como resposta do Senhor. Talvez Deus, Criador dos céus e da terra, espera como resposta do Senhor uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Tem pessoas que estão aqui que talvez esteja esperando como resposta do Senhor, talvez uma providência financeira porque está endividado, endividada, ou para um dos seus. Tem pessoas que estão aqui que estão esperando como resposta do Senhor, talvez vitória sobre esta causa que está na justiça. Tem pessoas que estão aqui que talvez está esperando resposta, como resposta do Senhor, o socorro do Senhor, Deus amado, Deus Criador dos céus e da terra. Assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias, a resposta do Senhor foi exatamente o tema que Elias colocou ali, depois de ter reparado aquele altar. Olha o tema que essa mulher coloca agora, Pai, que ela precisa viver em forma de milagre na vida dela. Olha o tema, Deus amado, que este homem coloca e apresenta diante do Senhor, que ele precisa ser alcançado, vivenciar por parte do Senhor na vida dele. Deus amado, entra com a resposta que esta mulher veio buscar do Senhor. Deus Criador dos céus e da terra, entra com a resposta que esse homem veio buscar do Senhor. Só o Senhor pode responder a vidas, só o Senhor pode socorrer a vidas, só o Senhor pode mudar histórias e situações. Por isso eu apresento a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, vidas que unem a sua fé com a nossa, adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa, Senhor, nesta grande corrente de oração por milagre. Senhor, o Senhor respondeu a Elias como Deus de resposta se apresentando. Eu creio que haverá resposta do Senhor ao que essa mulher está pedindo agora ao Senhor. Eu creio que haverá resposta do Senhor ao que esse homem está pedindo agora ao Senhor, nesta grande corrente de oração por milagre. Eu me lembro do salmista Davi, quando mesmo referindo-se ao Espírito Santo do Deus da glória, o salmista Davi, ele dizia assim: Senhor, Tu me sonda, Senhor, Tu me conheces, Senhor, Tu sabes do meu sentar, o levantar.
Muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, Deus da glória, tu conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavras, segundo a tese do salmista Davi. Quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele toma conhecimento do que nós almejamos ser alcançado pelo Deus da glória. Deus, olha o que esta mulher veio buscar em forma de milagre para a vida dela, Senhor da glória. Olha o que esse homem almeja ser alcançado por ti em forma de milagre na vida, na história dele. Alcança a vida, Senhor, com milagres sobrenaturais da glória. Alcança adoradores, adoradoras com milagres sobrenaturais da glória. Haramante que andorebe a shúria, uriande calai a shúria andarábias, ou de que a candarábia. Deus, é só o Senhor quem pode tocar na história desta mulher com o milagre que ela precisa. É só o Senhor quem pode tocar na história deste homem com o milagre que ele precisa. Elias apresentou o Senhor ao povo de Israel juntamente com os profetas de Baal como um Deus que responde às nossas orações. O Senhor se apresentou a Jeremias em Jeremias 33:3 como um Deus que responde às nossas orações. Então eu creio que vai ter resposta à nossa oração, porque o Senhor Jesus olha para os discípulos e ele orienta a respeito do poder de resposta que tem a oração ao Deus da glória. Então Jesus, olhando para o discípulo, disse assim aos mesmos: tudo que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia colocar limite de milagre e dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração ao meu Pai, alguma coisa vos será cedida. Mas Jesus, ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Deus, eu não sei o que essa mulher está pedindo ao Senhor. Eu não sei o que esse homem está pedindo ao Senhor. Eu não sei o que essa mulher almeja, anseia ser alcançada em forma de milagres pelo Senhor na vida dela. Mas eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio no poder da oração, porque nós estamos orando para Ti, que é aquele que tem o poder sobre o céu e sobre a terra. O Senhor pode mudar a situação desta mulher e tocar na história dela com toque de milagre. O Senhor pode mudar a situação deste homem e tocar na história dele com toque de milagre. Lá e achúrias, e de cantos rei de andarábias, oriente e andorebe achúria, e me ai de canto rebe achúria. O Senhor pode tocar na história desta pessoa com toque de milagre, Senhor da glória. Por isso eu te peço, o Senhor vai alcançando vidas. Espírito Santo do Deus da glória vai sondando a cada mente, a cada coração, e dá vitória para este adorador. A vitória para esta adoradora, que une a fé dela ou dele com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Deus que respondeu os antigos, pois nós vemos na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor alcançando os antigos, respondendo com milagre. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que Moisés estava diante do mar, e Moisés clama e o Senhor responde: Pai, Tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. E o mar que talvez está tentando parar essa mulher que está aqui, talvez seja um mar de frustração, um mar de tristeza, um mar de decepção, um mar que talvez está tentando parar este homem, talvez seja um mar de luta, de afronta, de angústia. Mas o Senhor pode, Pai, abrir esse caminho nesse meio do mar e mudar a situação de pessoas que estão aqui, Pai amado, com o coração aflito, aflita, desesperado, desesperada, angustiado, angustiada. Douramande calachuri andarábia, oriande cando rebe achúria. Deus vai abrindo, Pai, esse mar de afronta, esse mar de perseguição, esse mar de luta que essa pessoa está passando. Vai tirando, Pai, esse mar diante desta pessoa, esse mar que está insistindo em parar este guerreiro que caminha em direção ao que o Senhor prometeu para ele. Este mar que insiste em parar esta guerreira que está caminhando, Deus da glória, em direção à promessa que o Senhor havia feito para ela. O Senhor respondeu a Moisés quando ali aquele mar tentou parar o mesmo, e o Senhor abre um caminho no meio do mar, naquele deserto. Deus vai mudando o quadro desta pessoa, vai mudando a situação desta pessoa. Pai, eu te apresento vidas, eu te apresento adorador.
Eu te apresento adoradoras, Pai, que conosco formam esta grande corrente de oração por milagre, esta grande corrente de intercessão por milagre. Só o Senhor pode tocar na história desta pessoa com um toque de milagre. Deus alcança a vida com alcance de milagre, alcança adoradores com alcance de milagre. Senhor, estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. E por que nós estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração? Porque de Gênesis, Apocalipse antigos a provocaram o seu milagre através da adoração e viver o milagre do Senhor na vida deles ou dela. E eu creio que na história desta mulher que aqui se encontra, não há de ser diferente. Eu creio que o Senhor tem um milagre especial para esta mulher. Eu creio que na história deste homem, Deus da glória, que está aqui, não há de ser diferente. Eu creio que o Senhor tem um milagre especial para a história deste homem. Deus vai alcançando vidas, Deus amado, vai alcançando adoradores, Deus criador dos céus e da terra. Eu não sei o que está servindo como impedimento para esta mulher cantar o hino da vitória. Eu não sei o que está servindo como impedimento para esse homem cantar o hino da vitória. A Bíblia vai dizer no livro de Josué e Caleb e o povo de Israel até chegam na terra prometida, mas havia uma muralha indestrutível, havia uma muralha que rodeava aquela cidade e não tinha como passar sobre ela. E quando eles adoram, o Senhor orienta-os que eles rodeassem aquela muralha, adorando e buscando a face do Senhor. Josué, Caleb e o povo de Israel adoravam ao Senhor, buscavam a face do Senhor. E o que me chama a atenção é que enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel adoravam a face do Senhor, buscavam a face do Senhor, aquelas muralhas iam se derribando. Eu não sei qual é a muralha, eu não sei qual é a barreira, eu não sei qual eu não sei qual é o impedimento, Deus da glória, que está tentando impedir esse homem de cantar o hino da vitória. Que está tentando impedir essa mulher de cantar o hino da vitória, Deus amado. Mas se porventura há impedimento, Senhor, por obra de macumbaria, por obra de feitiçaria, por artimanha do adversário, de que o Rabaiacando Rebiachúria, eu costumo orientar nossa igreja física dizendo que o Senhor nos concede livramento, que muitas das vezes não chega aos nossos olhos, mas o Senhor nos livra de todo mal. Do Raiacanto Rebiachúria, Arabracando Rebiandaraia. Deus amado, eu não sei o que está impedindo a vitória desta mulher. Deus, eu não sei o que está impedindo a vitória deste homem, mas no invisível, no espiritual, no sobrenatural, eu peço ao Senhor, vai jogando por terra toda barreira, esse tranca-rua do inferno, que está impedindo as coisas darem certo na vida desta mulher, que está impedindo as coisas darem certo na vida deste homem. Senhor, esse espírito maligno, queima ele diante da tua glória, brinda a história desta mulher e livra de todo mal, que todo impedimento que está entre essa mulher e o testemunho de milagre dela começa a cair por terra, e a mesma vem assim como Miriam cantar o hino da vitória. Que todo impedimento que está entre esse homem e o testemunho dele, Deus da glória, a vitória dele, venha cair por terra, assim como diante de Moisés aquele mar teve que se abrir. Deus amado, vai dando vitória para a sua igreja. Deus, eu te apresento vidas. Deus, eu te apresento adoradores. Deus, eu te apresento adoradoras que eu creio que sairá daqui com a vitória. Eu creio que de Calamande Calachuri Andarábia, eu creio que o Senhor já está enviando anjo para confirmar a vitória. Eu creio que o Senhor já está pelejando por vida, por história, pois a Bíblia vai nos dizer no livro de Daniel, capítulo de número 10, Daniel estava também como nós estamos orando. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. O profeta Daniel orou durante 21 dias jejuando, e ali estava acontecendo uma peleja no mundo espiritual. Enquanto Daniel orava, uma peleja estava acontecendo. O profeta Daniel não estava vendo, mas o Senhor estava pelejando. Eu creio que o Senhor está pelejando pela família desta mulher agora. Eu creio que o Senhor está pelejando pela família, pela história deste homem agora. Eu creio que no mundo espiritual o Senhor já está socorrendo história. Rabai de Caia Candurebia, Ramande que o Rabaia Canduraia. Deus que respondeu aos antigos quando adoraram o Senhor. Eu creio na resposta do Senhor. Eu creio na resposta do Senhor. Eu creio na providência do Senhor. Harablai de Cai de Candurebias, Oriante que andaraias chúrias, de cantos de andarábias. Eu creio, Deus da glória, que viante que andaraios, Aramante calaias chúria andarábias.
Aramante que ando rebiachúrias. Ai de calachuri andaraios. Arablai de cai de canta rabiachuri andarábias. Michele Santos, tem uma pessoa que olha para uma situação na tua história e diz: só vai acreditar quando acontecer. Deus vai te exaltar e vai surpreender uma pessoa bem próxima de você. Porque de Kalashuri Andarábia, Deus me mostra uma pessoa bem próxima a você que quando vê de Yalá, Yashuri Andarábia, quando vê você falando de planos, de projetos, eu vejo uma incredulidade muito grande no coração desta pessoa. De Kalamande Hayakandarábia. Deus não vai te exaltar para mostrar para essa pessoa, não. Ele vai te exaltar por causa da sua fé, mas vai surpreender essa pessoa. Haramande Kandurebia Shuria. Emiante que o rabante kalaya shuria. Haramante que o rabaya Kandurebia Andaraias. Arabraya Shuria Andarábia. Eu vi uma pessoa olhando você assim, falando dos seus planos, de projetos, de coisas que não aconteceu ainda, mas você tem expectativa. Eu vi uma incredulidade muito grande no coração desta pessoa. Deus não me mostra quem é essa pessoa, mas está muito próximo a bênção que Deus vai te dar. Alamande Kandarábia, Uramande Kandurebi Andaraio. Está muito próximo uma bênção que Deus vai te dar. E a labra chegia que mandou Rabaia Kandurebia. Ai, quando eu vejo o teu nome, Deus me mostra, Deus fala para ela que está muito perto. E biante Kandurebia Kandaraia Kandarábia. Fala para ela que está muito perto de que Andorebia Shúria. Deus Todo-Poderoso vai alcançando vidas, Senhor da glória. Vai alcançando adoradores, Senhor amado. Vai alcançando adoradoras, Senhor amado, que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre, intercessão por milagre. Só o Senhor pode surpreender a vidas. Alamaia Kandurebia Shúrias. Que biante que andaraios. Só o Senhor, Deus amado, entra com providência. Lablaia Shúria. Que mande candaraios. Arablai de canto rebia Shúrias. Entra com providência, Senhor amado. Vidas que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração. Vidas que buscam a face e o favor do Senhor nesta grande corrente de oração. Porque eu tornarei a dizer, através da adoração, os antigos alcançaram os feitos do Senhor em forma de milagre. Através das buscas, os antigos alcançaram. A Bíblia vai dizer que Josafá, rei de Judá, estava passando por uma peleja muito grande, onde ele fisicamente não tinha condição nenhuma de vencer. Ele não tinha condição. E aquela peleja que Josafá estava passando, ele buscou o favor do Senhor. Josafá fez o que nós estamos fazendo aqui, que é orar o Deus da glória. A Bíblia vai dizer que o rei Josafá orava, buscava a face do Senhor. E quando Josafá buscava a face do Deus da glória, o Senhor levanta o profeta de nome Jaziel no meio da congregação, aponta o dedo de profeta para o rei Josafá, rei de Judá, e diz assim: Josafá, credes tu nos profetas de Deus e prosperareis? Credes tu no Senhor e sereis salvo? Assim te diz o Senhor. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Por que o profeta Jaziel, antes de entregar a mensagem para o rei Josafá, que Deus estava tomando a peleja dele, ele falou para ele crer nos profetas de Deus? Porque Josafá, se unindo com Acabe, acabou acreditando mais nos profetas de Baal, os profetas de Jezabel, que dizia que Acabe ia entrar naquela peleja e iria vencer. E por causa da peleja de Acabe, que Josafá, por causa de parentesco, acabou entrando em um problema muito sério. Mas nós cremos, Senhor da glória, nós cremos que o Senhor é Deus que alcança vidas e socorre. Nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque a Bíblia vai dizer que Josafá orou e o Senhor tomou a peleja dele.
Eu creio que nesta oração o Senhor está tomando a peleja desta mulher. Eu creio que nesse clamor, nessa intercessão, o Senhor está tomando a peleja deste homem. Eu não sei qual é a luta dele, eu não sei qual é a luta dela. Eu não sei qual é a peleja, mas eu sei que Tu és um Deus de glória. Eu sei que Tu és um Deus de maravilha, Pai. Eu sei que Tu és um Deus maravilhoso, grandioso e majestoso. Por isso eu peço ao Senhor, alcança adoradores, alcança adoradoras que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Derrama da sua glória, derrama da sua virtude, derrama da sua Shekinah. Aramande Kalashuri Andarábia. Tem uma varoa que está aqui que recebeu uma notícia ruim sobre uma pessoa e está apreensiva, com medo de alguma coisa ruim acontecer. Alamande Kalashuri Andaraia. Deus não me mostra quem é você, mas Deus manda dizer: aquietai e saber que eu sou o Senhor seu Deus. Eu permiti essa notícia chegar até você só para você ficar vigilante, porque vou eu, Senhor, mudar essa situação. Está aqui, mas está com a mente, com o coração muito preocupado com essa pessoa. Mas Deus está mudando situações. O seu estar aqui não é em vão. Deus não me revela qual é o seu nome, quem é você, mas Ele coloca o meu coração para falar para você que você não está aqui em vão. Alamande Kalashuri Andarábia. A sua busca não é em vão no Senhor. Assim diz o Senhor para você. A sua busca não é em vão no Senhor. Alai decando rebi andaraios. Deus, Criador dos céus e da terra. Deus que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Deus que respondeu ao profeta Elias quando estava diante dos profetas de Baal, respondeu com fogo. Eu creio, Senhor da glória, na resposta do Senhor na vida desta mulher. Eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, na resposta do Senhor na vida, na história deste homem que une a fé dele com a nossa. Alamande Kandurebe Ashúria, Urabai de Kandarai Ashúri Andarabias. Eu creio na resposta do Senhor. Arablai Ashúri Andorebe Andaraios. Eu creio no socorro. Socorro esse que Davi dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Calamante Kandurebe Ashúria, Uriande que andaraia Kandarábias. Em nome do Senhor Jesus, Deus entra com providência e socorre vidas, socorre adoradores, socorre adoradoras, em nome do Senhor Jesus. Ainda dentro da oração por milagre, eu venho pedir ao Deus Criador dos céus e da terra, pelo milagre na vida sentimental desta mulher que está aqui, pelo milagre na vida sentimental deste homem que aqui se encontra, Deus da glória. Eu não sei, Deus amado, Senhor, como está o quadro sentimental desta pessoa. Eu não sei como é que está a situação sentimental, mas, Senhor da glória, lembro-me com regozijo que até restituições sentimentais o Senhor alcançou. Quantas e quantas foram as vidas que voltaram a essa transmissão e indagaram a dizer que o Senhor restaurou a sua história sentimental. E a Bíblia não fala sobre os seus feitos, Deus da glória, que o Senhor começou uma grande e excelente obra, deixa pela metade, mas a sua palavra vai dizer assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra. O Senhor já restaurou vidas sentimentais, mas eu apresento ao Senhor o relacionamento desta mulher. Eu apresento a Ti, Deus da glória, o relacionamento deste homem. Eu apresento a Ti, Deus da glória, a vida sentimental desta pessoa, Pai. Alamai de caia candurebia, orabande que oulebiande candaraio, que une a fé dela com a nossa, Deus da glória, que une a fé dele com a nossa, Senhor amado. Alcança-o com alcance de milagre, alcance-a com alcance de milagre, Deus da glória. Muda situações e dá vitória para a sua igreja. Muda situações e dá vitória, Pai, para o teu servo. Muda situações e dê vitória para a tua serva, Deus amado. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Quantos relacionamentos abalados, quantos relacionamentos à beira de um término, Senhor da glória. Quantas pessoas que o seu lar deveria ser o ninho do amor e tem se tornado uma arena de guerra, de afronta, de ofensas. Diálogos que já estão em escassez
dentro deste relacionamento, dentro deste lar, lares, Senhor da glória, que só se ouve palavras gritando, ofensas, Senhor da glória. Eu quero te apresentar este relacionamento que não está bem, Senhor amado, desta mulher. Eu quero te apresentar esse relacionamento que não está bem, Deus da glória, deste homem. Toca na vida sentimental desta mulher com toque de milagre. Toca na vida sentimental deste homem com toque de milagre, Senhor da glória. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Vai estruturando a vida sentimental desta mulher. Vai estruturando a vida sentimental deste homem, Senhor amado. E porque eu acrescento a vida sentimental à oração por milagre, porque, Senhor, tu és o próprio amor. Em João capítulo de número 3, verso de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, tu és amor, Senhor da glória. Senhor amado, por isso eu entrego em suas mãos, Senhor da glória, em o nome do Senhor Jesus, a vida sentimental desta mulher. Entrega em tuas mãos, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus, a vida sentimental deste homem, Senhor da glória. Toca, Senhor amado, com toque de milagre. Alamande cando rebi achuri andaraia. Alamande que ando rebi acala achuri andaraio. Alamante que ouramande cando rebi achuri andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Alabaia cando rebi achúria. Arablai de canto rebi achegue andaraio. Arablaia chegue andorebe achuri andaraia. Irmã Rita, Deus, irmã Rita Silva, Deus está tratando de uma fragilidade, tá, emocional que você tem. Deus, ele não me mostra se é uma sensibilidade. Deus, ele não me mostra se essa fragilidade emocional, minha irmã, é um temor, é um medo de alguma coisa, é ansiedade. Alabande candurebe andaraia. Mas quando eu li o seu nome, irmã Rita Silva, Deus, ele me mostrava o Espírito Santo do Senhor, Alablai Ashuri Andarábia, estruturando você emocionalmente. E o Espírito Santo do Senhor falava ao meu coração que é uma fragilidade, é uma brecha emocional em você, uma sensibilidade que Deus está restaurando. Alablai Ashuri Andaraia, porque o adversário, ele tem tentado afligir você, sabe, tocar em você emocionalmente, sabe, Alabrande Candurébia, para te desestruturar. Mas o Deus da glória, na pessoa do Espírito Santo, quando eu vi o seu nome, eu vi o Senhor renovando você, Alamande Candarabia Shúria, estruturando você emocionalmente. Eu não sei se é sensibilidade com palavras que te abala emocionalmente, eu não sei em que área. Deus, ele não me mostrou propriamente em que área, mas o Senhor colocava o meu coração para dizer que Deus está estruturando você, Rita Silva, emocionalmente, tá? Emocionalmente, é estrutura mesmo, sabe? É fortalecimento espiritual, porque uma fragilidade de que ouramande candurebe andaraia. Deus, criador dos céus e da terra, entra com providência, Senhor amado, vai alcançando cada vida, vai alcançando adoradora, que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de intercessão, de clamor por milagre. Só o Senhor pode mudar a história, só o Senhor pode alcançar a vidas com seus feitos em forma de milagre. E porque nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos, Senhor da glória, que tu és galardoador, que o Senhor é abençoador. Hebreus 11:6, a parte B está escrita: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, e além da sua existência, ele é galardoador, ele é abençoador. Alabrai de canto rebe andarábia, arabrai chegue andaraia, o de canto rebe achuri andaraia. É o Senhor quem concede, Senhor da glória, alabrande calachuri andaraia. É o Senhor quem concede, Pai. O adversário, a Bíblia vai dizer que ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu, quantas vidas sentimental ele já tocou. Mas tu pode restaurar a vida sentimental desta mulher, Senhor. Tu podes restaurar a labraia chegue andarábia, a vida sentimental deste homem, Deus da glória. Oh, rablai de calachuri andarábia, vai tocando com um toque de milagre, Senhor da glória. Labrande calachuri andarábia, a labrande que andaraio, Senhor, vai tocando com um toque de milagre. A labrachuri andarábia. Ana da Silva,
Silva, Ana da Silva, quando eu li o teu nome eu vi a boca se batendo, falando da tua casa, da tua família, Laia, Shuri, Andaraia, Uramande, Candurebi, Andaraia. O Senhor manda dizer para você, Ana da Silva, eu sou aquele que transforma em bênção as maldições de Candaramandaia, Candaraia, porque Deus não precisa provar para esta pessoa que Ele é Deus na tua vida, não, mas tem pessoa que vai bater no teu ombro e vai dizer, Deus é Deus na tua vida. Ana da Silva, Alabraia, Chegue, Andaraia, a sua busca no Senhor não é em vão, a sua adoração no Senhor não é em vão, Ele é aquele que alcança, Alabrai de Calachúria, Candaraia, Aramando que mandaia, Candaraio, Rabai de Caia, Cando, Rebi, Andaraia, do Rabaia, Cando, Rebi, Achúria. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, vai alcançando vidas, Senhor, vai alcançando adoradores, vai alcançando adoradoras, Alabrande, Calachuri, Andarábia. Deus, concretiza o desejo do coração deste, concretiza, Deus da glória, o desejo do coração dessa, vidas que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que decanda, Rabia, Shuri, Andaraia, vidas que creem que tu és galardoador, Deus da glória, Alabrande, Cando, Rebia, Shuri, Andaraia, Alabraia, Cando, Rebia, Caia, Candaraia. Em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, vai alcançando adorador, vai alcançando adoradoras com alcance sobrenatural da glória, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Só o Senhor pode mudar quadro e situação, Deus, assim como nós nos regozijamos com testemunho de restituição, assim como nós nos alegramos com testemunho de restauração, Senhor da glória, Alabrande, Calachuri, Andaraia, restaura, Senhor da glória, relacionamentos que estão destruídos, pessoas que estão aqui. Quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos a ler entre os pedidos de oração, pedidos como esse, dizendo, pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantos relacionamentos, Pai, ainda que nós tivemos relatos de restauração, Alamande, Calachuri, Andarábia, Alabaia, Candurebe, Achúria, missionária Roseli, missionária Roseli, quando eu vi o seu nome, missionária Roseli, Deus me dava uma comparação com Pedro. E o Alai, Achuri, Andarábia, e aqui em particular com o Espírito Santo do Senhor, Alabaia, Candurébia. Eu perguntei por que, Senhor, com Pedro? Será que é por causa do ministério? Será que é por causa da chamada? Lai, Achuri, Andaraia. E Deus falava assim, Pedro teve ousadia quando viu que era Jesus que estava no barco. Mas Pedro começou a prestar atenção no vento quando ele estava indo em direção ao Senhor Jesus. Tem algo que você determinou, mas o adversário está tentando fazer você prestar atenção na luta, na dificuldade. Tem algo que você já determinou no teu coração que você crê que Deus vai fazer. Mas o adversário está tentando, por causa desse vento, fazer você deixar de lado. Deus, Ele te deu autoridade. Deus, na pessoa do Espírito Santo, colocou autoridade no teu coração. Não olha para esse vento. Não olha para este vento. Porque Deus, Ele te deu já autoridade. Eu vi algo que você falou, que você crê que vai acontecer. E quando Deus, Ele colocou no meu coração, missionária Roseli, a comparação com Pedro, Labai, Decando, Rébia, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, porque Pedro, quando falou é Jesus, então deixa eu andar sobre o mar. Decou, Rabai, Acando, Rébia. Pedro, quando eles pensaram que era um fantasma, Jesus falou, não é um fantasma, sou eu. Pedro falou, então se é Jesus, deixa eu andar sobre o mar. Eu via você determinando algo, missionária Roseli. Eu via o Senhor, Ele decretando através da palavra que você falou que Deus vai fazer. Mas decanda, Rabia, Shuri, Andarábia. Eu vi o adversário se levantando com ventos, com situações para você começar a labrar e a chegue e Andarábia deixar de lado.
Mas o Senhor já te deu autoridade. O que você determinou, eu não sei o que é, não sei do que se trata, Deus não me mostra. Mas Deus manda dizer, vai acontecer, fala para ela, não olha o vento, não olha a tempestade. Ela determinou, eu dei autoridade, eu derramei a minha autoridade sobre ela e eu farei, diz o Senhor para você. Harabaia candarabia candaraio. Uramando que mandaia candaraio, Harabrando que mandou de candarabia xuria, Rabai de candaraia xuria andarabia, Aramande canto rebia xuria andaraia. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de resposta, Deus de milagre. Pai, Tu és soberano, de alabando que de candarabia. Pai, Tu és grandioso, Senhor da glória. Só o Senhor, Rabai de candarabia. Só o Senhor é Deus galardoador. Como diz em hebreu, Deus galardoador. Deus, eu entrego cada vida aqui, Senhor, que se encontra em Tuas mãos. Deus, eu te apresento pessoas que talvez estejam enfermas, a unir a fé dele ou dela com a nossa, crendo que Tu és galardoador, crendo que o Senhor é um Deus abençoador. Harabrante kalaia shuri andarabia, oramande que andorebia shuri andarai, harablaia que andarabias, harablante kalashuri andarabias. Andressa de Souza, o Espírito Santo do Senhor me revela você dentro da tua casa, passando por uma situação e você falando assim, eu vou acabar ficando enferma. Eu vou acabar ficando enferma porque o meu emocional vai acabar atacando o meu físico. Mas o Senhor manda te dizer, Andressa de Souza, que Deus já te capacitou. Nem você acredita na capacitação que Deus ele tem te dado. Muitas das vezes você tem achado que não vai suportar tantos problemas, tantas lutas. Mas o Senhor já te capacitou. O Senhor ele já te capacitou. Halamande que andarabias, uramande que andaraia candurebias, harablaia candurebia andaraia candaraios. Deus Todo-Poderoso, Deus majestoso, maravilhoso, vai alcançando vidas, Senhor, com alcance de milagre. Vai alcançando adoradores com alcance de milagre, adoradora. Harabaia candurebia. Tem uma mulher que está aqui, Deus não me mostra o seu nome. Ela está aqui, mas o coração dela está desesperado. Ela está com muito medo de uma coisa ruim acontecer. Deus não me mostra do que se trata. Mas Deus manda dizer para você que Ele está dando livramento para essa pessoa. Tem uma mulher que está aqui, está muito preocupada com uma pessoa. Deus não me mostra, mas Deus manda te dizer. Por amor a ti, estou eu, Senhor, livrando a deste mal, diz o Senhor. Harablante kalai de candurebia shuriandore mandaio. Deus já deu livramento a esta pessoa por amor a você. E teu coração está muito preocupado de alguma coisa de ruim acontecer a esta pessoa. Mas Deus manda dizer, já apareceu a pessoa, né? Na revelação, Deus manda te dizer, acalma o seu coração. Porque Deus me revela a Bíblia, tá? Deus, ele me revela no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja adorando e Deus livrando Pedro de onde estava. E manteco rabande cando rebi andaraio. Deus Todo-Poderoso, majestoso, maravilhoso e grandioso, ainda, Senhor, dentro do contexto do clamor por milagre, apresentando ao Senhor uma petição pelo milagre da cura sobre enfermo ou enferma, vidas que estão aqui, Senhor da glória, mas talvez esteja debilitado, debilitada, enferma, Pai. Só o Senhor pode restaurar a saúde desta mulher, só o Senhor pode restaurar a saúde deste homem. Lembro-me da profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías. Isaías fora conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que profetizara a vinda do Messias antes da mesma acontecer. Então, entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores, há uma profecia que muito me chama a atenção. Quando Isaías, o profeta, ele teve uma ilustração do Messias na cruz do Calvário, antes do Messias ele se apresentar, antes do Senhor Jesus, ele
nascer. Isaías já via o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isaías, o profeta, ele disse: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas feridas nós fomos sarados. Deus, Criador dos céus e da terra, o profeta Isaías, ele profetizou que a nossa enfermidade já foi levada na cruz do Calvário. Se diante dessa transmissão tenha vidas enferma, Deus da glória, adoradores, adoradoras debilitada, começa, Deus, Criador dos céus e da terra, a restaurar a saúde desta mulher. Começa, Deus da glória, a restaurar a saúde deste homem. Eu não sei onde se encontra esta dor. Arabrai de Kalashuri Andarábia, Aramande Kalashuri Andaraio, Arabrai de Canto Rebia Shuri Andaraia, Alai de Kiando Rebia Canto Rebia Shuri Andaraia. Suli Maria Borges, eu vi uma palavra assim: eu não tenho nada, por que tanta inveja contra a minha vida? Sulene Maria Borges. Quando eu li esse nome, eu vi assim: eu não tenho nada, porque muitas das vezes a pessoa do nada se levanta com inveja contra a minha vida, contra a minha história. Tem algo muito grande que Deus vai fazer na tua vida e o adversário já sabe. Tem uma exaltação muito grande. Ei, Alamande Candarábia, Harabra Shuri Andaraias, Emiande Candarábia. Porque eu via pessoas do nada estranhando você. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu vi a pessoa do nada cismando com você. Ei, alabraia xuria, alamando rede andarábia, oramando que de candará. O Espírito Santo Deus fala assim comigo, fala para ela que aonde eu vou colocar ela vai despertar, e eu estou permitindo se levantarem para ela já se acostumar, porque não vai ser, ai, eu vou falar Jeová, e mandou camande candarábia, fala para ela que eu vou exaltar ela, mas não vai ser em meio a aplausos não, hein? E mandou calamande candarábia, fala para ela que ela não vai ser exaltada em meio a aplausos não. E mandei que andará, eu vou exaltar ela, mas vai ter resistência, vai ter pessoas que vão se afastar. Ai, cantoraia, candarai, arabacaia, candarábia. Vai ter pessoas se afastando, mas eu sei o que eu estou fazendo porque sou galardoador. Fala para minha filha que eu sou galardoador. Oh, rabaia, canturaba, canturamandaia, arabachuriando, rebiandaraio. Porque tem pessoa que vai se revelar, vai se revelar. Tem pessoa duas caras que vai se revelar. E Deus já está permitindo acontecer. Ei, alabaia, candarábia, orabrai, cantos de que ando, rebia, choria. Deus, Criador dos céus e da terra, ah, Senhor da glória, Tu és soberano, Tu és galardoador. A Bíblia vai dizer de Gênesis, Apocalipse, que os antigos adoraram a face do Senhor e houve milagre. Vai acontecer, eu creio, Pai, que vai acontecer o mover do Senhor, vai acontecer o milagre, Labachuri, Andarábia, vai acontecer porque Tu és um Deus que socorre, Tu não és um Deus que desampara aqueles que buscam a face do Senhor. Alamande candurebe a chouria, uramande que andorebe andaraia, arablai de canto rebe a churi andaraia, ei canto rebe a churi andaraia. Ai, eu vou falar, papai, eu vou falar de canto rebe a chúria. Eu vou falar de candarai, de canto, rebia, chegue, andarábia. Eu via você, irmã Maria Solange, pedindo ao Senhor um sinal, uma data. Oh, de calachegue, andarábia. Eu via você, irmã Maria Solange, pedindo a Deus pelo menos um sinal, pelo menos uma data, para você ter uma base, para você ter uma ideia. Oh, decai, decando, rebe, a chúria. Senhor, eu preciso de uma data, eu preciso que o Senhor me mostre pelo menos se vai ter mudança, se vai ter agir, se vai ter mover. Alabla chegue, a candarai. Senhor, pelo menos para alegrar o meu coração. Via você falando assim, irmã Maria Solange, pelo menos para alegrar o meu coração, eu preciso, Pai, pelo menos um sinal para alegrar o meu coração, porque está difícil. Raia, canto, rébias.
Me dá um sinal, Pai, pelo menos uma data para me ter uma ideia. Ora blante que andorebe andarai. E Deus falava assim ao meu coração: fala para minha filha. Remante calachuri andarai. Fala para minha filha que eu estou trabalhando, mas dei alamande candarábias. Mas no coração do homem e na mente são as terras mais sensíveis para se tratar. Fala para ela, deia, labande, candurébia. São as terras mais sensíveis para se tratar. Estou eu, Senhor, trabalhando em algo sólido de candarábia na história dela. Diz o Senhor para você, alamande, candarábia. Estou eu, Senhor, trabalhando em algo sólido. Oh, rai de canto, rebiachuri andarai. Oh, de que andarábia, porventura, filha, não crês tu que sou eu Deus de surpresa, hein? Não crês tu, diz o Senhor para você, que sou eu Deus de surpresa, Maria Solange, alabande candarábia, ai de candaraia, oh, rabaia candurebi andaraio. Estou eu, Senhor, trabalhando para te surpreender, alaia candurébia. Oh, de candarábia, xuriais, de caia candaraios. Oh, raia, xurian, de candarábias. Senhor, tu és soberano, tu és majestoso, Pai. Ainda dentro do contexto do clamor por milagre, da oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor, se porventura nessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, enferma e precisa do milagre da cura. Assim como o profeta Isaías indagava a dizer que o Messias, o Senhor Jesus, já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Senhor, se aqui nessa transmissão tem pessoas enfermas, Pai, começa a tocar e restaurar a saúde desta mulher agora. Começa a tocar e restaurar a saúde deste homem agora. Toda e qualquer enfermidade vai caindo por terra em o nome do Senhor. Haramante calachuri andaraio. Araia canto rebi andaraio. Oramande candarabia xúrias. Decalaia candara. Tem uma mulher aqui que está... eu vou falar. Tem uma mulher aqui que está pedindo: Deus, me revela se alguém fez algo maligno. No momento da oração, o Espírito Santo do Senhor coloca no meu coração um pensamento, sabe assim: Senhor, me revela se alguém está fazendo algo maligno contra a minha felicidade. Deus, eu te dizer que a presença do Senhor ela é maior do que todas as ordens espirituais malignas. Assim como dizem Romanos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Alamaia candarábia. Deus não te trouxe aqui para revelar se alguém ou quem está fazendo mal contra a tua felicidade. Deus, Ele trouxe aqui para te fortalecer, colocar você de pé e te dar vitória. Arabaia candarábia. Porque o Deus da glória manda dizer para você que indagou o Senhor com essas palavras. O Senhor manda dizer: o que eu tenho para você é maior. Eu estou revelando ao meu servo agora ao vivo o que você... Eu estou revelando ao vivo ao meu servo o que você falou comigo, para você saber que eu sou Deus. A de resposta de calabaia candaraba candurebi andaraia. O que eu tenho para você é maior. E eu trouxe para você aqui para te dizer: vou eu, Senhor, te abençoar em meio a tantas resistências. Não se preocupa com quem fez e como fez, porque sou eu, Deus de vitória. Arabai de calachúrias, e mante calai de candurébias. Arablai achuri andaraia candurebi andaraios. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Autor de nossa fé, já podemos contemplar a sua presença, é notório em nosso meio, Senhor, vai alcançando vidas com alcance sobrenatural da glória. Lembro-me das palavras de Davi, quando mesmo ele indagava, ele narrava o Espírito Santo do Deus da glória quando nós oramos, e Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar.
falar. As palavras, Deus da glória, muitas das vezes não me chegam à boca, mas tu conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra. Olha aí, Senhor da glória, olha aí, Senhor, essa pessoa que está enfermo, olha aí essa pessoa que está enferma. Deus, eu não sei onde está doendo, mas eu peço a Ti agora, toca da ponta do cabelo à planta dos pés com toque de milagre, com toque de cura, Senhor da glória. Restaura a saúde desta mulher, restaura a saúde deste homem. Vai tocando, Pai, vai tocando e curando. Rabandecando, rebiandaraia. Aonde estiver doendo, vai tocando, Senhor da glória. Aonde estiver doendo, decalabraia, xuriandaraia. Vai tocando e vai curando, Senhor da glória. Toda a enfermidade vai caindo por terra agora. Todas as dores já foram levadas na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus, Deus vai restaurando a saúde desta pessoa. Dores de cabeça vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, sai agora. Dores nos braços, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai saindo agora dos braços desta pessoa agora. Dores nas pernas, eia, laia, candarábia, em o nome do Senhor dos Exércitos, eu repreendo essas dores agora, segundo o profeta messiânico, profeta de nome Isaías. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou, Ele já levou na cruz do Calvário todas as dores, Ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Emaia candurebi andaraia, arabacandureia candarabia shúria. Em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, restaura a saúde desta mulher, restaura a saúde deste homem. Deia labrachegue andaraia. Toda a infecção vai saindo agora do corpo desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Toda a inflamação, alaia, candarabia, xúria, para a honra e para a glória do Senhor. E quando eu indago a dizer para a honra e para a glória do Senhor, o meu entender leva-me ao Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, e lá nós vemos discípulos juntamente com o Senhor Jesus a fazer a obra, e os discípulos, ao avistar um homem enfermo, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhe dizendo: mestre, mestre, quem pecou? Quem pecou, mestre, para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura a enfermidade deste homem foi porque os seus pais pecaram e por isso ele está enfermo? Ou porventura, mestre, foi este homem que pecou e por isso ele está enfermo? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este estar enfermo desta maneira, mas há enfermidades permissivas pelo meu Pai, para a manifestação da sua glória. Eu creio que a enfermidade, Pai, que está sobre esta pessoa que aqui se encontra, ela é permissiva pelo Senhor, porque o Senhor há de curá-la. O Senhor há de curá-lo dessa enfermidade. E é dentro dessa certeza que agora eu peço ao Senhor que, se porventura diante dessa transmissão tenha vidas adoradores, adoradoras enferma, Deus, começa, Deus da glória, a restaurar a saúde desta mulher. Começa, Deus, Criador dos céus e da terra, a restaurar a saúde deste homem. Joga toda a enfermidade por terra agora. Todas as dores que foram levadas na cruz do Calvário agora. Inflamação vai saindo agora do corpo desta pessoa. Infecção, alabraia, chegue, andarábia, arabande que o rabaia candurebia, vai caindo por terra agora, alaia candurebia ande candarábia, em o nome do Senhor Jesus. Todo o mal vai caindo por terra agora, toda dor vai caindo por terra agora, enfermidade vai saindo desta pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus agora. Alabraia xúria, ei candaraia candarábias, Arabrai de calachuri andaraios, que me ande candurébias, alablachegue andaraios. O Senhor fala assim contigo, Maristela: filha, você já não colocou nas minhas mãos? Estou eu, o Senhor, tratando. Irmã Maristela, eu via alguém que você deixou nas mãos do Senhor, para Deus tratar, para Deus cuidar, mas eu via uma preocupação no teu coração, irmã Maristela. O Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração: filha, você não deixou nas minhas mãos? Estou eu, o Senhor, tratando. Estou eu, o Senhor, tratando. Confia tão somente. Confia tão somente. Alablande calachuri andaraios. Eu não sei quem é esta pessoa, mas o Senhor manda eu te dizer. O Senhor manda te dizer: você já deixou nas minhas mãos? Confia. Confia tão somente. Alamante que andarás.
Halamande Candarábia. Deus me mostrava uma palavra assim, irmã Maristela, não é de muito falar. Não é de falar muito. Alabrachuri Andarábia. Porque nem tudo a gente consegue mudar, moldar com palavras. Tem momentos, irmã Maristela, que Deus coloca no meu coração para falar com você. É só deixar na mão do Senhor. Deus trata, Deus cuida e abençoa. Alabrachegue Andaraios. Haramantos de que andurélia. E mande calachuri Andaraia. Harabraia chegue andure mandaio que de candarábias. E de calaia candurébia. Halabrachúria candaraios. Oramando que de que andurebi andaraios. Tem um lar. E Deus está jogando por terra o demônio da confusão, o espírito de confusão. Tem um lar que o adversário está planejando, sabe? Estava, porque já caiu por terra. Confusão dentro deste lar. E candurebe andaraio. E tem alguém que está aqui como coluna desta casa, dessa família. E mande candarai. Deus não me revela quem é você, mas eu mando dizer. Deus está jogando por terra esse espírito de confusão dentro desta casa. Porque você falou assim, eu vi essa pessoa falando, Deus, eu quero que o que prevaleça dentro do meu lar é paz, é amor, não é confusão. Deus está jogando por terra. Vai ter mudança de comportamento dentro da tua casa. Essa pessoa agressiva, até nas palavras, vai mudar. Vai mudar. Alaiaxúria. E mante que andaraios. Halabrachuri andaraios. Que mande que andaraios. Arabraia canto rebi andaraia. Você falou e Deus ouviu. Tem. E mande que o rabante candurebia. Para você saber que ele é Deus de resposta. De que o rabaia candureios. Halabaia canduramandaia candarábia. Do que de candurebia shuri andaraio. E candaraia candarábia shuria. Arabracaio que mandaia candarábia. Harabrante que andarábia shuria. E me ande candurébia. Maria Luísa, quando eu vi o seu nome, você colocou o teu nome aqui nessa plataforma, e quando subiu o seu nome, Deus manda dizer para você assim, nem tudo o que uma boca que se bate fala é para você ouvir. Porque eu vi uma boca emprestada para o adversário para tentar turbar você. Eu vi o adversário vendo como fraqueza a sua audição para tentar desestabilizar você. Mas o meu Deus manda eu te dizer, ei, apenas persevera porque eu vou te exaltar. Tem uma boca que fala de uma maneira e vai mudar as conversações quando eu, Senhor, te exaltar. Halabraia Shúria. Emande Candarábia. Quando eu vi o seu nome, eu vi uma boca se batendo, alguém falando algo, e Deus falava, eu vou mudar todas essas conversações. Vou eu, Senhor, mudar toda essa situação. Halabrai de Calachúria. Halamande Cai de Candurébia. Tá? Quando você escreveu o seu nome aqui na rolagem, Deus me mostrava isso ao seu respeito. Imante Kyo Halayashuri Andarábias. Harabraia de Calachuri Andarais. Orabrande que